Lucas capítulo 4, versículo 31 até o 44, diz assim a palavra de Deus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Senhor nosso Deus, pedimos, Pai, que ilumine nossa mente e coração para a gente compreender a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, fala conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu li no início da liturgia, no final do seu ministério terreno, Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E nós vemos aqui nesse trecho que acabamos de ler, essa autoridade na prática. Nós vemos aqui que não havia limite para o poder e para a autoridade de Jesus. Nem forças espirituais do mal, nem mesmo enfermidades terríveis. Jesus é retratado na Escritura como um rei todo-poderoso, cheio de toda autoridade, que veio anunciar o evangelho do reino de Deus. Não só anunciar, mas implantar, através de si mesmo, a verdade de que Deus reina. Essa é a boa notícia do reino de Deus, de que Deus veio nele, em Cristo, reinar sobre o mundo e sobre o coração das pessoas. Essa é a mensagem do reino de Deus. No trecho anterior, que nós estudamos, do verso 16 até o 30, nós lemos e refletimos sobre aquele episódio em que Jesus vai até Nazaré, na cidade onde ele cresceu na sua infância. E nós vimos ali que ele estava na sinagoga e ele lê um trecho da Escritura no livro. Jesus estava ali na sinagoga e ele pediu, ele foi lhe dado o livro de Isaías e ele leu o trecho que consta aí no versículo 18 e 19. Ele leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, depois de ter fechado o livro, as pessoas ficaram olhando para ele, esperando ver o que ele diria. Então ele disse o que está registrado no versículo 21. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele é este, ungido pelo Espírito Santo, sobre quem está o Espírito Santo, para fazer todas essas coisas aqui descritas. E nós vemos aqui, portanto, do versículo 31 ao 44, isso que ele acabou de ler em Nazaré, em prática, na cidade de Cafarnaum. Ele não operou muitos milagres em Nazaré, não creram nele, já o conheciam desde a infância e, como ele próprio disse, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então ele fixou sua residência em Cafarnaum, como diz aqui o versículo 31. Ele desceu a Cafarnaum, desceu porque Nazaré era numa cidade mais elevada, desceu a Cafarnaum e os ensinava no sábado. Então, tudo isso aqui que nós lemos, do 31 ao 44, se dá em um único dia, num sábado. E aqui nos é contado que ele estava na sinagoga ensinando no sábado, e muitos, versículo 32, se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, o tema aqui dessa mensagem, irmãos, é a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. E a autoridade de Jesus é expressa aqui nesse texto, é expressa através da sua palavra, da sua pregação, através do exorcismo, né, das expulsões de demônios e também da cura de enfermos. É assim que o Senhor expressa a sua autoridade, e é sobre isso que nós vamos refletir. Então, o primeiro ponto, a autoridade do Senhor Jesus é expressa em sua palavra, na sua pregação. Como eu acabei de ler no versículo 32, muitos se maravilhavam da sua doutrina, ou seja, do seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. As pessoas que frequentavam as sinagogas estavam acostumadas com outro tipo de pregação ou de ensino. Os mestres da lei, eles costumavam ter um discurso bastante enrijecido e muito apoiado naquilo que fulano ou beltrano já tinha dito no passado. E havia pouca exposição do próprio texto bíblico. Então, eles se admiravam com Jesus porque Jesus não falava com base na autoridade de alguém do passado. Ele falava com base na sua própria autoridade. E isso causava admiração por parte das pessoas que o ouviam. E nós vemos que isso causou tanta admiração, que no final daquele dia, versículo 42, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e foram junto dele, e instavam para que não os deixasse. As pessoas queriam continuar com ele, certamente por causa dessas três coisas, porque ele tinha uma palavra poderosa, porque ele libertava as pessoas da opressão do mal, e porque ele curava enfermos. E veja a resposta que ele dá a estes que insistiam para que ele não saísse, para que ele não fosse embora. Ele responde dizendo no versículo 43, ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E ele então pregava nas sinagogas da Judéia. Então ele estava na Galileia, depois foi para a Judéia, que fica abaixo no mapa, depois de passar ali por Samaria. Então, a autoridade de Cristo é expressa em primeiro lugar em sua palavra, uma palavra poderosa, uma palavra transformadora,
uma palavra que impacta a mente e o coração das pessoas. E muitos, ao longo dos séculos, têm sido impactados pela palavra de Jesus. Não pela palavra ouvida necessariamente diretamente da voz, da boca dele aos ouvidos, mas pela Escritura Sagrada. O Espírito de Cristo inspirou essa palavra. Essa palavra é a palavra de Cristo para o nosso coração. E muitos têm sido impactados e são admirados, se sentem admirados, maravilhados com essa palavra. No entanto, meus irmãos, essa palavra, a palavra de Jesus, ela não pode apenas causar em nós admiração. Claro que é importante. E é prazeroso quando a gente aprecia a palavra de Deus e a palavra de Deus nos maravilha. A gente fica, extasiado com o que ela está nos ensinando. Porém, meus irmãos, a admiração com a palavra de Deus não é o bastante. É necessário crer. É necessário confiar na palavra de Cristo. Lembram-se da mensagem anterior, que foi aqui com base nos versículos 16 a 30? Aquelas pessoas em Nazaré também se admiravam. Porém, eles ficaram incrédulos. O versículo 22 nos diz o seguinte: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Ou seja, ao mesmo tempo em que eles se admiravam com o que estavam ouvindo, com quem estava diante deles, ao mesmo tempo eles questionavam: mas peraí, ele não é aquele que a gente conhece os irmãos, a gente conhece o pai que cresceu no nosso meio? Então, isso denota incredulidade. Então, meus irmãos, que nós nos submetamos à palavra autoritativa de Jesus Cristo. Não basta a gente gostar da Bíblia. Não basta apenas a gente ler de forma devocional e se encantar com essas palavras. Nós precisamos nos submeter a ela. Porque ela é a palavra de Cristo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, e que notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque haverá o dia em que Ele próprio há de julgar o mundo com justiça. A autoridade de Jesus expressa em sua palavra. Em segundo lugar, a autoridade de Jesus expressa nas expulsões de demônios. A gente vê isso aqui. Do versículo 33 em diante, nós vemos que ali, no momento em que ele estava ensinando, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Um homem endemoninhado estava ali na sinagoga. E olha só, aquele espírito de demônio imundo, aliás, essa é uma expressão que só aparece aqui, nesse versículo, em todo o Novo Testamento, ou seja, enfatizando a imundície daquele demônio mais do que outros demônios, muito provavelmente. Ele bradou em alta voz. E aí vemos no versículo 34 que ele disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. O demônio, meus irmãos, sabe quem é Jesus. O conhece. Sabe quem ele é. É Jesus, o Nazareno, e é o Santo de Deus. Veja o contraste. Um espírito de demônio imundo reconhece quem é o Santo de Deus. E aí, nós vemos no versículo 35 que ele o repreende. Essa palavra repreende, ela aparece aqui algumas vezes. Aparece aqui, Jesus o repreendeu. E depois no versículo 39, quando fala da febre, que ele repreendeu a febre,
e depois de novo no 41. Então ele repreendeu aquele espírito, disse para ele se calar e sair daquele homem. O demônio então lança aquele homem no chão e sai, simplesmente sai. E as pessoas ficam admiradas com esta palavra, ou seja, a palavra de Jesus era poderosa a ponto de expelir demônios, ou seja, não é sem a palavra que o espírito maligno sai, é por meio da palavra. A palavra de Jesus é poderosa. Eles se admiraram com a palavra quando ele expulsou demônios. Olha aí o versículo 36. Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E isso, obviamente, fez com que a sua fama corresse por todos os lugares da vizinhança. No versículo 41, nós vemos de novo que no final do dia, lá ao pôr do sol, muitos saíam, de muitos saía demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele continuava repreendendo esses demônios para que não falassem, porque eles sabiam que ele é o Cristo. Lucas está enfatizando, os demônios sabem quem é Jesus. Sabem disso. E a aplicação que eu faço aqui no final deste ponto é: saber quem é Jesus não salva você. Saber que ele é o Santo de Deus não te leva para o céu. Saber que ele é o Filho de Deus não te dá uma vida eterna com o Senhor. Porque até os demônios sabem disso. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver com Cristo um relacionamento de confiança e, de forma principal, com base nesse texto, de submissão. Porque ele tem toda a autoridade. Submissão. Eu sei que a gente vive num tempo em que é difícil para muita gente reconhecer a autoridade, se submeter à autoridade. A gente vê muito isso, por exemplo, nas escolas. Alunos que não respeitam professores. Ou filhos que não respeitam seus pais. Então nós temos dificuldade, a nossa cultura está formada dentro desse contexto de nós não nos submetermos. Nós temos dificuldade em nos colocar, em nos ver abaixo da outra pessoa. É difícil, como diz o apóstolo Paulo nos orienta, considerar o outro superior a nós mesmos, porque nós nos consideramos mais do que tudo. E a gente precisa, olhando para textos como esse, nos render ao Senhor Jesus Cristo, como seus servos, como seus escravos, submissos ao seu mandato. Ele tem poder e autoridade, inclusive sobre os espíritos malignos. No ministério de Jesus, os espíritos malignos parece que apareciam de forma muito mais abundante, e de forma muito mais evidente também. Mas a gente sabe pela literatura antiga que, por exemplo, os judeus lidavam com pessoas endemoniadas com frequência. Não é uma coisa específica do momento de Jesus, embora talvez tenha aumentado. Durante o período que Jesus estava no seu ministério terreno, é possível sim que tenha aumentado o número de endemoniados por ali. Mas a realidade de que espíritos malignos entram em seres humanos e atuam na vida dessas pessoas e se manifestam, isso não é novidade. Antes de Jesus, isso já era uma realidade. E depois também.
Eu não creio que possessões demoníacas simplesmente não existem mais. Creio sim que já não é com a frequência que nós vemos na Escritura Sagrada. Mas, meus irmãos, ainda que possessões demoníacas não sejam comuns, a influência maligna de Satanás, do diabo, está presente em todo canto. E nós precisamos lembrar, Jesus tem toda a autoridade. Precisamos lembrar disso. Quando vemos o mal operando, muitas vezes contra nós, diretamente, ou contra qualquer outra situação, vemos o mal operando de forma sutil, lembremos da autoridade de Jesus. Senhor, tu tens autoridade para frear isso. Lá em casa, perto, algum vizinho para lá, não sei onde é exatamente, tem aquelas casas de umbanda, centros de macumba, essas coisas. De vez ou outra, durante o mês, eles têm os rituais deles. E a minha oração é, Senhor, o Senhor é poderoso para fazer cessar isto. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Faz isso parar. Implanta o teu reino nesse lugar. Precisamos orar assim, meus irmãos. E confiados que o Senhor, se não neste momento exato que oramos, mas certamente mais cedo ou mais tarde, Ele implantará de forma evidente o seu reino no mundo, quando Jesus voltar. Mas cabe a nós orar por isso. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Faz cessar a idolatria. Faz cessar a influência do mal. Venha o teu reino. A autoridade de Jesus, em primeiro lugar, é expressa em sua palavra. Em segundo lugar, é expressa nas expulsões de demônios. E em terceiro e último lugar, é expressa nas curas de enfermos. Versículos 38 até o 40. Jesus, depois daquele momento na sinagoga, ele sai. Deixando ele a sinagoga, ele foi para a casa de Simão. Simão Pedro. Né? E diz o texto do versículo 38 que a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. E olha o finalzinho desse versículo. E rogaram-lhe por ela. Os crentes, por que crentes? Porque eles confiaram em Jesus para fazer esse pedido. Só o pedir a Deus, pedir ao Senhor Jesus, no caso, pela vida da sogra de Pedro, já é um indício de fé. Eles confiavam que ele poderia trazer a solução para ela. Rogaram-lhe por ela. E aí veja a expressão do verso 39. O que Jesus fez? Ele se inclinou para ela. E repreendeu a febre foi embora e logo se levantou, passando a servi-los. Jesus se inclinou. Essa é uma expressão muito bonita que mostra o cuidado particular de Jesus naquele momento com aquela senhora. E a gente vê que assim que ela foi curada, ela se viu bem e começou a servir. Servir como? A gente não sabe. Servir, talvez preparar algum lanche, alguma coisa assim. Lavar os pés, alguma coisa assim. Ela começa a servir aqueles que estavam ali com ela. E o versículo 40 diz que no final da tarde, ele passou esse tempo na casa da sogra de Pedro,
na casa de Pedro, aliás, e ele então, ao pôr do sol, no final da tarde, todos os que tinham enfermidades de diferentes moléstias lhe os traziam. E ele os curava. Olha o detalhe aí, impondo as mãos sobre cada um. Impondo as mãos sobre cada um. Jesus curava cada um individualmente. Ele tinha poder para chegar e jogar o paletó assim, e falar: curem-se todos e me deixem em paz. Deixa eu ir lá descansar. Ele tinha poder para isso. Para curar a uma só vez todos eles. Mas Jesus tinha um cuidado especial. Ele impôs a mão, veja o detalhe, sobre cada um. E impor a mão não é apenas um estender a mão. Impor a mão é pôr a mão mesmo. É pôr a mão. Ele colocava a mão nas pessoas, ele tocava as pessoas. Jesus continua a curar, meus irmãos. Certamente ele é poderoso para curar. Jesus continua, sim, a realizar milagres. A sua autoridade é, sim, também sobre as enfermidades. E talvez alguns de nós tenham histórias para contar nesse sentido. E é maravilhoso se lembrar como Jesus faz isso. Ele tem um olhar especial para aqueles que ele deseja curar e libertar. E eu destaco, meus irmãos, essas afirmações. A pregação de Jesus, recuperando aqui o primeiro ponto, a pregação de Jesus é autoritativa e poderosa. Precisamos nos submeter à palavra de Jesus. Em segundo, Jesus é poderoso para libertar cativos de Satanás. Ele é poderoso. E a gente pode orar por isso. Talvez a gente não veja possessões demoníacas com frequência, mas o mal está agindo. E nós devemos orar por isso, clamar ao Senhor: liberta, Senhor. Liberta. E terceiro, Jesus é poderoso para curar enfermidades. Continuemos orando pelos enfermos. Jesus não... Ele não é domesticado, né? Como o Espírito Santo não é domesticado. E as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, expressam isso, né? Na figura do leão. Nós não temos como controlar a ação do Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós subserviência. Oramos, pedimos, clamamos, mas que seja feita a vontade dEle. Algumas aplicações. Ficar admirado, irmãos, com a palavra de Cristo não basta. É necessário fé, confiança, submissão. Da mesma forma, saber quem é Jesus, conhecer seus atributos, os nomes que ele recebe, isso aí até os demônios sabem. É necessário fé genuína, confiança, submissão. Sejamos sóbrios e vigilantes, resistamos ao diabo, como diz o apóstolo Pedro. Tem um comentarista que, falando sobre esse texto aqui, falou o seguinte, que o diabo nunca perde nenhum culto. Resistamos ao diabo, meus irmãos. O diabo, como disse Pedro, está ao nosso derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistamos. Sejamos vigilantes. Outra aplicação, tenhamos amor, o amor de Cristo pelos que estão sob as amarras do diabo.
Há muitos que estão sob as amarras do diabo fazendo coisas terríveis. E por vezes nós nos iramos contra essas pessoas, principalmente quando elas nos causam prejuízo. Mas olhando para um texto como esse, vendo como Jesus lidava com pessoas ali possessas, ele não se irou contra essas pessoas. Ele as amou. E com seu poder as libertou. Meus irmãos, oremos por aqueles que estão sob as amarras do pecado, vivendo dominados pelo mal. Levemos a eles o Evangelho. Jesus disse: a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Cristo, a palavra de Deus, é poderosa para libertar pessoas do mal. E isso está ao nosso alcance, fazê-lo, anunciar o Evangelho. Toda autoridade me foi dada, disse o Senhor Jesus Cristo, vão e façam discípulos, ensinando as coisas que eu ensinei para vocês. Outra aplicação, apresentemos os enfermos a Jesus sempre. Façamos isso com dedicação. Tem pessoas que desenvolverão até mesmo o ministério de intercessão. Você sabia disso? Que é possível você, sem pedir autorização para ninguém, sem ter seu nome na lista de qualquer coisa, de cargos, você pode ter um ministério de intercessão. Você percebeu quantos motivos de oração têm sido divulgados no nosso grupo da igreja? Você pode ter um tempo diário para colocar essas pessoas diante do Senhor, clamar pela vida delas. Alguns motivos, a maioria deles tem a ver com a saúde, mas tem outras áreas também. Apresentemos as pessoas ao Senhor, como fizeram estes aqui do versículo 38, que rogaram a Jesus em favor da sogra de Pedro. Essa é uma atitude de crente, orar, interceder. Mais uma aplicação. Se temos boa saúde, dediquemo-nos a servir Jesus, como fez a sogra de Pedro. Talvez o Senhor Jesus já tenha feito um milagre na sua vida. Talvez na área física, talvez curando você de alguma coisa, ou não. O milagre foi você não se adoecer. O que é um milagre também, né? Em tempos como estes que estamos vivendo, não estar doente, não sentir dor, é um milagre. Use o teu vigor e a tua saúde para servir ao Senhor. E por fim, meus irmãos, assim como Jesus respondeu àquelas multidões, no versículo 43, que queriam que ele ficasse, não fica mais, não vá embora, tem mais gente para você curar, para você libertar, queremos te ouvir, queremos aprender com você. A resposta que ele deu é essa: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Então, sigamos o modelo de Jesus e espalhemos o evangelho do reino de Deus. O Senhor Jesus não quer que a sua palavra fique circunscrita a este espaço, a estas pessoas. Ele quer que a sua palavra alcance outras famílias, outros lares, outros cantos. Que Deus nos ajude.